Louvado seja Deus para prestarmos juntos um culto a Deus. Cheguei um pouquinho atrasado. Eu sei que eu vou arrumar alguns irmãos vão ficar meio chateados comigo, né? Porque hoje, eu falei com o pastor Fábio, tinha que estar na igreja sede, né? Porque eu já saí no passado, estava aí na igreja do Jardim Santa Adélia. E aí alguns irmãos também me chamaram, me convidaram para estar. Eu falei para o pastor Fábio, não, mas você vai estar lá hoje. Eu falei, então vamos estar, eu falo com o pastor, né? E aí eu ouvi uma vez o pastor Samuel falar, quem tem quadrinho não morre pagão, né? E aí o pastor falou, o pastor mandou para mim uma mensagem. Eu falei, minha esposa, arruma aí que nós vamos ter que chegar lá. Amém. E graças a Deus estamos aqui, amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Mas depois eu converso com os nossos amigos aí que o caso foi diferente, né? Glória a Deus. Quero fazer uma leitura da palavra do Senhor com os irmãos no livro de 1 Reis, capítulo de número 18. Glória a Deus. 1 Reis, capítulo 18, versículo de número 40. Ou melhor, vou começar do versículo de número 36. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem já achou, diga, eu já achei, pastor. Já achei, pastor. Glória a Deus. Versículo de número 36 diz assim: quando chegou a hora da oferta de cereais, o profeta Elias aproximou-se e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel, e que teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que fizeste voltar o seu coração. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que está no rego, porque vendo todo o povo, caíram do rosto em terra, e disseram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhes Elias: agarrai os profetas de Baal, que nenhum deles escape. Agarraram-nos. Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, que ali o matou. E disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, pois há ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e, inclinando-se por terra, meteu o rosto entre os joelhos, disse ao seu moço: sobe e olha para a banda do mar. E ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então disse Elias: volta lá 7 vezes. A 7ª vez disse: levanta-se do mar uma nuvem, do tamanho de uma mão de um homem. Então disse Elias: sobe, e diz a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. Em pouco tempo os céus se enegreceram de nuvens e vento, e caiu uma grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. O poder do Senhor veio sobre Elias, e cingindo ele os lombos, correu diante de Acabe até a entrada de Jezreel. Amém? Amém? Eu vou contar até 3 e os irmãos vão repetir o versículo número 45. 1, 2, 3. Espereu e entrando no céu, recebeu um nuvem de vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Glória a Deus. Podem tomar assento nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aqui temos uma passagem muito conhecida
por todos nós. Todos nós sabemos a história, o que aconteceu, mas eu tenho dito comigo: o poço de Deus é fundo e a água de Deus é muito boa. Por mais que a gente conheça a história, Deus sempre tem algo novo para trazer ao nosso coração. Eu já falo devagar, eu vou falar devagarzinho que a voz está falhando durante esses dias aí tudo. A gente vem falando, estivemos em alguns lugares nesse final de semana também, então eu vou me esforçar aqui. A história mostra o povo de Deus que ficou dividido entre Deus e Baal. Como é que pode? Ou ficar dividido entre Deus e Baal? É um negócio, quando eu estava estudando, lendo, eu falei, meu Deus, como é que pode o povo ficar dividido entre Deus e Baal? O perigo quando o povo fica dividido é quando o povo fica olhando o que está lá fora. Um exemplo, nós estamos aqui dentro servindo a Deus, somos servos de Deus, vivemos no mundo e começamos a olhar para as pessoas do mundo, achar que as pessoas são melhores que a gente. E aí começa a ficar em dúvida se é melhor servir a Deus ou é melhor servir o mundo. Ou é melhor dar glória a Deus ou melhor receber a glória do mundo. É melhor exaltar a Deus ou é melhor ser exaltado pelo mundo? Qual é melhor? Eu creio que todos nós que estamos aqui sabemos que é melhor dar glória a Deus. Porque a Bíblia diz que nesse mundo que nós estamos, tudo passa. Tudo passa, diga, tudo passa. Tudo passa. Algumas pessoas querem desejar a glória desse mundo, mas vai passar. A beleza que temos vai passar. A Bíblia diz que o homem veio do pó e do pó ele vai voltar. Então tem pessoas que deixam de estar aqui, deixam de cantar para Deus, tocar para Deus. Deus deu um louvor, Deus deu um ministério, e aí ele quer almejar o mundo, ele quer a glória do mundo, ele quer os prazeres do mundo, mas vai passar. Pode conquistar tudo, pode ter a fama que for, vai passar. O que não passa é a palavra de Deus que permanece para sempre. Aquilo que Deus fala se cumpre. Aquilo que Deus fala, a Bíblia diz que passa o céu e a terra, mas as palavras não passam. O que é de Deus permanece. E aqui nesta história, nesse capítulo que eu li com os irmãos, capítulo 17 para frente, nós vamos ver a história de Israel que estava dividida, não sabia a quem servia. Por quê? Porque a Bíblia diz que passando um tempo que Deus havia tirado o povo que estava no Egito, por intermédio de Moisés, o povo saiu em seguir a Deus. Os profetas guiaram o povo, os juízes guiaram o povo, mas chegou na época dos juízes, já adiantando a história, no período chamado por Deus Samuel já estava velho, o povo não estava desejoso mais em buscar a Deus como buscava antes, porque Samuel estava velho, a Bíblia diz, mas era um homem honrado, respeitado. A Bíblia diz que os seus filhos não estavam andando muito direito nos caminhos. E aí o povo começou a olhar, o povo de fora, começou a olhar as nações de fora, e começou a ver que eles tinham um líder, um rei que reinava sobre eles. Aí o povo disse assim: nós precisamos de um homem. Samuel já está velho, os filhos dele não estão andando mais no caminho como deveriam andar, e foram até Samuel dizendo: Samuel, nós queremos um rei. Aí a Bíblia diz que Samuel se entristeceu. A Bíblia diz que Deus olhou para Samuel e disse: Samuel, por que você está triste, Samuel? Não foi você que o povo rejeitou, o povo rejeitou foi a mim. Deus falou: eles querem um rei, eu vou dar um rei para eles. A Bíblia diz que sumiu as jumentas de Quis, e aí chamou o filho dele e disse: meu filho, vem cá, vai procurar as jumentas que se perdeu.
E aí o filho saiu procurando as jumentas do pai, e a Bíblia diz que chegou na cidade de Ramá, e ele já preocupado, querendo saber aonde estavam as jumentas de seu pai. A Bíblia diz que um dos moços que estava com ele disse: Saul, aqui na cidade de Ramá há um homem de Deus. Há um homem de Deus. Há um homem de Deus. Tem homem de Deus na terra ainda, irmãos. A Bíblia diz que o moço disse: é um homem de Deus aqui, vamos procurar ele. Mas não vamos de mãos vazias, não. Vamos procurar ele, ele pode dar uma resposta onde está as jumentas de seu pai. A Bíblia diz que antes de Saul vir até Samuel, a Bíblia diz que Deus falou para Samuel, disse: Samuel, está vindo um moço aí, Samuel. Você vai declarar que as jumentas do pai dele já foi encontrada. Diz para ele ficar despreocupado com as jumentas do pai, porque o pai dele está preocupado com ele agora. Mas antes dele voltar para casa, você vai declarar que ele foi escolhido por mim para reinar sobre o meu povo. O povo é de quem? O povo é de Deus. O povo é de Deus. O povo é de Deus. Sobre o meu povo. E você vai declarar para ele, e há de ser que depois que você declarar tudo que eu falar para você, quando ele sair da tua presença, ele está indo embora para casa, ele vai passar no lugar onde vai ter os profetas, um rancho de profetas. E há de ser que quando ele entrar no meio deles, eu vou mudar o coração dele, e ele vai ser cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Isso aconteceu. Ele foi até Samuel, ficou com Samuel aquela noite. Samuel declarou para ele o que havia acontecido com as jumentas. Disse que as jumentas haviam sido encontradas, que o pai dele estava já preocupado com ele, mas ele ia ficar com ele aquela noite, que Deus tinha escolhido ele para uma missão. Então, depois que Samuel falou, declarou para ele tudo que Deus havia falado, disse para ele que no meio do caminho isso ia acontecer, ele ia passar por um determinado local, ele ia entrar no meio dos profetas, e ia dizer que o Espírito do Senhor ia possuir a vida dele, e ele ia ser transformado em outro homem. Então diz a Bíblia que isso aconteceu. As pessoas que conheciam Saul, vendo ele no meio dos profetas, diz: porventura que ele não é Saul, filho de Quis, que está profetizando no meio dos profetas? Daí então ele vai embora para sua casa, chega até o tempo que Deus o levanta e unge como rei de Israel. Então diz a Bíblia que ele começou a fazer tudo o que era direito, mas chegou uma determinada hora que ele não fez o que era para fazer. Deus lhe deu uma ordem para ele ir, entrar na cidade, matar o rei, matar desde os animais até as crianças, até os anciões, porque lá no passado, a história é muito grande, o povo fez que um impedimento meio para que o povo de Israel passasse lá na cidade. E Deus não se esquece não, o tempo pode passar, eu disse que as coisas do mundo passam, mas as coisas de Deus permanecem para sempre. Deus não esquece não. Então diz a Bíblia que Deus deu a ordem, e ele foi, mas ele não cumpriu totalmente. Ele matou o que devia matar segundo o coração dele, deixou alguns animais que ele achou que era bom para sacrificar ao Senhor, e o rei ele deixou vivo. Então diz a Bíblia que chegou o profeta e perguntou para ele se ele havia cumprido a ordem de Deus, e ele disse que havia cumprido. E quando ele está falando, ouve-se um barulho no meio, e aí o Samuel perguntou: que som é esse que eu estou ouvindo? Ele disse: peguei alguns animais para poder sacrificar ao Senhor. E Samuel olhou para ele e disse: não é melhor obedecer a Deus do que sacrificar? Deus te deu a ordem, cumprir a ordem que Deus te deu. Deus não precisa de sacrifício. Para sermos abençoados, para sermos orientados, temos que obedecer a ordem de Deus. Não adianta Deus falar com a gente e a gente fazer o contrário. O que adianta? Deus fala com você: fica aqui. Você fala: está demorando, eu vou dar um passo para cá. Não, fica aqui. Deus falou: não sai daqui, não sai da igreja agora. Você fala: eu vou sair. Não vai para lá, não vai. Se Deus falou: pode ir, irmão, pode estar o fogo cruzado, você vai passar no meio, não vai acontecer nada. Verdade, Senhor, glória a Deus. Fica tranquilo, o exército pode te cercar, você pode estar cercado de situação, irmão. A nossa Bíblia, a palavra de Deus, ela é maravilhosa. A Bíblia diz que o Eliseu estava dentro da tenda dele, o moço acordou de manhãzinha assim, e olhou e falou: ai meu Senhor, estamos cercados, exército, cavaleiros estão à nossa volta. O Eliseu olhou assim com o moço, falou: rapaz, o que você está vendo aí, você está gritando? E disse: olha aí meu Senhor, olha os exércitos que
Glória ao Cordeiro. Então, nós vemos que é necessário entendermos quando Deus está falando com a gente. A Bíblia diz que ele não fez o que era para fazer, Deus o rejeitou. Deus rejeitou o Saul, falou que havia escolhido um melhor que ele, e aí o tempo passa, Deus vai na casa de Jessé, o belemita, e dentre os seus filhos, Deus escolheu o menor, que estava trabalhando, cuidando das ovelhas. Essa é a história. E aí o Samuel vai lá e diz para o pai que não vai sentar à mesa enquanto o menino não chegar. Quando o menino chega, Deus fala: esse aí, Samuel. Você pensou que eram os que tinham passado antes, olhando a aparência deles, mas é isso aí que eu escolhi. Embora a Bíblia diz que Davi tinha uma bela formosura, ele era ruivo, de bons olhos, viu? Tem gente que fala: não, ele era o menor, ele era feio. Não era feio não, ele era bonitinho que nem você, pequenininho não é bonitinho. Eu casei, irmão, então a Bíblia diz que ele foi escolhido. O tempo passou, Davi também morreu. No reino após Davi veio o filho dele, o Salomão. Salomão andou nos caminhos do Senhor até os dias que começou a se envolver e ter muitas mulheres. Cada mulher que ele tinha vinha de um reino diferente.